e ouvir a tua palavra. Então, Senhor, que a nossa fé seja aumentada através da ministração da tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 em diante. Final da Bíblia, Novo Testamento. O livro de 2 Coríntios, ou aliás, 2 Timóteo, desculpem, capítulo 4, versículo 9 a 21. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 21. Todos encontraram? Vamos ler? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro casou-me muito mal. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, que para por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Amém? Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção para cá, porque a palavra, ela traz o fortalecimento para nós. E quanto o maior objetivo de você ter vindo à igreja hoje, não só pela celebração das células, mas principalmente porque você veio ouvir Jesus falar contigo. Portanto, preste atenção naquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Amém? Nós vamos falar sobre 8 princípios para manter a vida emocional e espiritual saudável. Amém? E nós escolhemos esta passagem que fala a respeito do apóstolo Paulo na sua última carta antes de sua morte, antes de sua execução. As suas últimas palavras também de orientação para o seu discípulo Timóteo. E nessas palavras, o Senhor, Ele trata profundamente conosco a respeito de vida saudável, não só material, mas espiritual e principalmente emocional. Amém? Eu sei que nós vamos falar de Paulo porque ele era, dentro da Bíblia, um dos maiores missionários. Aquele que mais ganhou almas, que mais abriu obras, igrejas, um apóstolo. E ele aqui será muito bem retratado para trazer esses princípios para a nossa vida. Amém? Então, nós vamos introduzir falando um pouco de Paulo. Quem era Paulo? Nós sabemos que Paulo, antes da sua conversão, ele era Saulo. E ele era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. E após se converter, ele passou então a ser perseguido. Passou por muitas lutas, porém também grandes vitórias. Ele
não diferente de nós que aqui estamos, passou muitas dificuldades na caminhada, mas também teve muito êxito e muita vitória. E Paulo, ele, além de ter aberto muitas igrejas, ele fez muitos discípulos. Mas nesse contexto, nesse momento aqui, nós vemos que ao fim de sua vida, ele foi caluniado, ele foi falado como alguém que cometeu alguma coisa que não era verdade. E é muito ruim quando alguém afirma que fazemos alguma coisa que não é verdade. É muito difícil porque são coisas que depois a gente não consegue reaver. E Paulo já sabia que era o seu fim, porque na primeira prisão e outras prisões que ele teve, ele orava ao Senhor, o Senhor o libertava dali. Mas ele estava dentro da potência de Roma, e ele já estava idoso, ele também se encontrava cansado, e ele então colocou a sua vida à disposição do Senhor. E nessa conjuntura, ele vem nos ensinar 8 princípios de alguém que está saudável, espiritualmente e emocionalmente. Imagine, depois de toda a sua caminhada, ele está jogado dentro de um calabouço. Não era uma prisão comum, era uma masmorra, um lugar escuro, encravado dentro de uma pedra, onde ele era vigiado de noite. Embora fosse um idoso, já de idade avançada, ele ali dentro daquele calabouço, dentro daquela masmorra, fria, escura, ele não se deixou ser abatido espiritualmente. Tem situações na nossa vida, irmãos, lutas, que às vezes até nos jogam no chão, até nos fazem repensar coisas. Porém, uma coisa a gente nunca pode deixar, é de saber que o nosso Deus está conosco, e que maior do que aquilo que está nos afrontando, maior do que aquilo que vem contra nós, é o Deus que nós servimos. Nós precisamos nos manter de pé, amém? Diga para o seu irmão, nós precisamos nos manter de pé. E o primeiro ponto, nessa noite, é no versículo 9, que nós lemos do capítulo 4, se você quiser acompanhando, tudo bem. Diz assim, venha depressa. Ele está mandando esta carta para Timóteo. Venha depressa. E o primeiro ponto, o primeiro princípio é, convide alguém para estar perto de você em momentos difíceis. Não fique sozinho. Pastora, mas aí tem horas que dá vontade da gente se isolar. Nas lutas, nas batalhas, às vezes é melhor ficar sozinho. A Bíblia nos ensina que é melhor andar em 2 do que 1. É melhor estar 2 do que 1. E quando ele diz, venha depressa, ele precisava ver Timóteo. Ele se encontrava naquele lugar isolado. Porém, ele podia escrever as suas cartas, e Timóteo podia chegar até ele. E ele começou a dar algumas orientações para Timóteo. E quando o Senhor fala conosco, não ande sozinho, não fique sozinho, está dizendo de pessoas que vão acrescentar a nossa vida no momento em que nós estamos passando na luta. Amém? Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Às vezes um abraço faz toda a diferença. Às vezes, eu não sei você, mas eu já cheguei em algum lugar, até mesmo na igreja, em que a igreja estava lotada e eu me sentia só. Por causa das lutas e das batalhas que eu estava passando. E quando alguém chegava, me dava um abraço e dizia, Jesus te ama, Ele está contigo. Eu saía dali deslumbrante. Não tinha resolvido o problema, mas estava esperançoso que o Senhor ia me dar vitória. É importante estarmos juntos com alguém, porque um sustenta o outro. A Bíblia diz que um sustenta o outro. Quantas lutas e batalhas passamos em que
alguém veio e nos deu uma palavra de incentivo, e aquilo entrou no nosso coração e na nossa mente, a gente disse, é isso mesmo. É assim como o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Segundo ponto, versículo 10. Ele diz assim: Demas tem amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. O segundo ponto é: não fique olhando para os que desapontam você. Não fique olhando para aqueles que desapontam você. Quando ele começa a narrar na sua carta, escrever, ele estava desabafando com um amigo, um discípulo, alguém que ele mesmo tratou. E que naquele momento ele precisava desabafar. Então ele disse, olha, vem depressa. O segundo ponto, ele diz, olha, ele narra. Demas foi para Tessalônicas, Crescente foi para Macedônia, Tito foi para Dalmácia. Todos me abandonaram. E ele diz ainda mais, olhando para os desapontamentos, né? Não espere que as pessoas o tempo todo, eu digo isso em relação à célula, estamos hoje na celebração, ou nos grupos, ou você que é um líder, ou você que é um pastor, você que já discipulou alguém, porque esses três que ele cita aqui também eram discípulos dele. E abandonaram ele no momento que ele mais precisou. Haverá também pessoas que vão nos abandonar. Haverá também pessoas que vão nos desapontar. Haverá também pessoas que vão, muitas das vezes, nos entristecer. E às vezes é de onde a gente menos espera. Mas o segundo ponto diz que nós não podemos colocar a nossa força, a nossa fé, ou seja lá o que for, em pessoas também. Ou em alguém. Porque tem uma frase que diz que quem depende de alguém nunca será ninguém. Nós precisamos entender que precisamos de pessoas, mas que também pessoas vão nos abandonar, que também pessoas vão nos deixar, que também pessoas vão nos desapontar. Mas não é por isso que nós vamos deixar Jesus, irmãos. Às vezes a primeira coisa que a pessoa faz é sair da igreja. É abandonar. Eu já tratei de líderes que diziam assim, pastora, o meu grupo, a minha célula, eu já fiz de tudo, eu já ajudei fulano, eu já ajudei ciclano, e ele na primeira oportunidade me decepcionou, me abandonou, foi para até outra igreja. Aí eu disse, glória a Deus, foi até para outra igreja, melhor do que ter ido para o mundo. Continue orando por ele, continue orando por ela, e colocando primeiramente nas mãos de Deus. A nossa expectativa não pode ser totalmente colocada em alguém, igual relacionamento. Às vezes a pessoa coloca toda a sua expectativa em alguém, num homem ou na mulher, e quando se decepciona, desaba. E aí dá trabalho para levantar. É ou não é verdade? O terceiro ponto é, versículo 11. Somente Lucas está comigo. E olha o que ele diz. Traz Marcos, pois me é muito útil no ministério. O terceiro ponto é, saiba pedir perdão e perdoar aqueles que erraram com você. Saiba pedir perdão, perdoar aqueles que erraram com você. Nós não somos advogados e nem juiz de ninguém. Nós não podemos condenar e nem absolver ninguém. Porque o justo juiz é quem faz isso. Mas todas as vezes que nos prendemos a uma atitude, a alguém que nos magoou, fez algo, como nós vimos aqui, Paulo dizendo na sua última carta, Lucas ficou comigo, está na cidade, está no lugar, o Lucas médico. Mas traz para mim João Marcos, porque ele me é muito útil. Irmãos, eu estava lendo sobre João Marcos. E eu encontrei algo interessante sobre João Marcos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
Nós vemos que João Marcos era um componente das viagens missionárias de Paulo. Ele era também um discípulo, estava sendo ensinado. E quando ele viu as coisas apertarem, a Bíblia diz que ele fugiu. Foi embora e abandonou. No capítulo 15 do mesmo livro de Atos, Barnabé chega com Paulo e diz: olha, antes de nós fazermos a nossa próxima viagem missionária, Marcos quer ir conosco. Paulo disse: não, ele não vai. Eu não quero que Marcos vá, porque ele nos abandonou lá atrás. Eu não quero que ele vá conosco. Foi tão assim que Barnabé falou para ele: então eu vou com ele. Se chateou com Paulo, brigou com Paulo e foi junto com João Marcos para outro lugar, para outra viagem missionária. Paulo, por sua vez, fez aquela viagem com Silas. Mas interessante que no fim da sua vida aqui, depois de João Marcos ter se tornado um homem de Deus, depois de João Marcos ter se arrependido, mas quem sabe ele não tinha coragem de chegar até Paulo. A Bíblia fala que João Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o primeiro evangelho. O primeiro evangelho não foi escrito Mateus, foi Marcos. A sequência é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o primeiro evangelho, Marcos, foi escrito por esse João Marcos, que se tornou um homem de Deus. As pessoas podem mudar, irmãos. As pessoas podem ser abençoadas se nós abençoarmos essas pessoas. E se nós não trouxermos para o nosso coração mágoa nem rancor. A Bíblia diz que quando ele diz: me traz João Marcos, porque ele me é muito útil. Ele havia perdoado João Marcos. Ele havia colocado sobre a sua vida a bênção, ao ponto de ele se tornar uma bênção. Nós precisamos perdoar para também ser perdoados. Ah, pastora, mas eu não perdoo. A senhora não tem noção do que fulano ou ciclano fez a mim. Nem me interessa. Porque todos nós temos as nossas lutas e as nossas batalhas. Todos. Dentro da sua célula, dentro do seu grupo. Nós não podemos, em hipótese alguma, achar ou dar por perdido alguma luta, alguma batalha, alguma coisa. E pode até sair algumas pessoas, não tem problema, porque Deus vai mandar outras. Porque o nosso Deus é o Deus da igreja. Ele é o nosso principal pastor. Ele é o nosso principal líder. Então, se nós estamos servindo a Ele, vamos servir a Ele de todo o nosso coração. A Bíblia diz que nós precisamos servir a Deus em tudo. Fazer o nosso melhor. A Bíblia diz que as nossas mãos, tudo que fizermos, temos que fazer como se fosse para Deus, e é para Deus. Seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja na nossa célula, seja no nosso grupo missionário, independente de onde seja, onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, ali nós teremos vitória. Não arrede o pé. Então, perdoar, meu querido irmão, minha querida irmã, é algo muito sério. A Bíblia fala que se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor também não vai nos perdoar. Olha o peso disso. Não é verdade? É por isso que nós precisamos viver em família. Precisamos viver com a convivência dos nossos irmãos. Viver em união, como a Bíblia fala. É importante nós termos isso na nossa vida. Perdoar para ser perdoado. Amém? E o quarto ponto, pastora, capítulo 13, versículo 13. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Ora, Paulo estava preso num calabouço. Paulo estava se sentindo doente, porque ele estava num lugar salobre, um lugar escuro, frio. Ele estava, e a maioria das pessoas que iam parar numa masmorra, num calabouço, morriam
de pneumonia ou de tuberculose por causa do lugar frio e escuro. Nós precisamos da luz do sol, nós precisamos do vento, nós precisamos do ar puro. E ele estava ali justamente para, quem sabe, morrer até antes de ser condenado. Era um homem idoso, um homem que estava cansado, um homem que estava num lugar escuro e abandonado. Porém, olha o que ele pede para Timóteo trazer. Algo que nunca pode sair da minha vida e nem da tua vida. Traz a capa, a proteção de Deus. Traz os livros, entendimento. Traz os pergaminhos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus tem todas as respostas para todas as nossas perguntas. Tudo o que queremos saber, não precisa você ir até ninguém ou esperar que alguém revele para você alguma coisa. A palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus traz fortalecimento. Paulo precisava aquecer o seu coração. E a palavra de Deus aquece o nosso coração. É ou não é? A palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. Também, quantas vezes você não chegou aqui triste, desesperançoso, cabisbaixo, e a palavra de Deus te levantou? Eu tenho certeza que muitas vezes. Quem sabe você chegou aqui sem vontade de vir. Mas quando você senta aqui, que a palavra começa a ser ministrada, você sai daqui com outros olhos. Você sai daqui com suas armas trocadas. Você sai daqui com novas estratégias para lutar e vencer. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós precisamos. Nós não podemos, esse é o quarto ponto, nós não podemos se afastar da palavra de Deus. Nós precisamos ler mais, irmãos. Hoje em dia, pela correria da vida, do ativismo, de estar atrás do nosso ganho diário, muitas das vezes a gente esquece de se alimentar da palavra. A gente se esquece de alimentar daquilo que é alimento sólido para o nosso espírito, para a nossa alma. E uma pessoa que não alimenta a alma, não alimenta o espírito, automaticamente ficará debilitado espiritualmente, a ponto de andar como um zumbi. Não o seu físico, não, quem sabe, o exterior, mas o interior. Porque aí quando vem qualquer tempestade, qualquer luta, qualquer situação, até qualquer coisa, esta pessoa cai, se afasta, esmurece, entristece, não quer mais saber de Deus. Paulo era tão bem resolvido diante do Senhor. Paulo, ele sabia e era tão convicto do que o Senhor era o Deus da sua vida, independente da situação, que ele tinha sido caluniado, ele tinha sido preso, maltratado e estava no corredor da morte. Mas ele disse: eu quero ler meus livros. Não sei nem como que ele poderia pensar em ler. Sua vista já estava turva. Ele estava num lugar escuro e insalubre. Mas ele queria os pergaminhos perto dele. Ele queria a palavra perto dele. Ele queria a capa que o cobria na noite fria. Ele queria os livros que foram seus companheiros durante todo o seu ministério. Nós precisamos trazer a palavra, irmãos. A palavra não pode ser esquecida. Nós aqui no Brasil ainda, não sei até quando, mas ainda temos uma facilidade de ter a Bíblia ao nosso alcance. A nossa mão. Você abre o celular, você tem a Bíblia. Até se você não quiser ler, tem o áudio. Você ouve a Bíblia, você ouve a palavra, e a palavra lá entra e ela nos fortifica. Nós não podemos esquecer a palavra de Deus, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. O quinto ponto é os versículos 14 e 15, que diz assim:
Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O quinto ponto é: deixe que o Senhor trate com aqueles que lhe abandonaram ou que lhe fizeram mal. Mais uma vez, Paulo, no meio da sua narrativa, no meio da sua carta para Timóteo, ele cita Alexandre, que fez muito mal para ele. Alguém que ele tinha ajudado. Alguém que ele tinha cuidado. Quantos de nós já cuidamos de tantas pessoas? Estendemos as mãos. E essa mesma pessoa depois virou as costas para nós. E às vezes até nos fez muito mal. Muitos de nós. Se eu fosse perguntar, tenho certeza que muitos relatariam isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que independente daquele que nos abandona, independente daquele que nos faz mal, nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você faça o bem. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, esse está em pecado. Quando você faz o bem a alguém, quando você estende a mão a alguém, mesmo alguém que já te fez mal, você está cumprindo a palavra de Deus. Você está cumprindo a verdade de Deus. Não adianta só eu me reunir num dia de celebração de célula. Não adianta só eu vir de vez em quando à igreja. Não adianta eu andar com uma Bíblia embaixo do braço, ou ter um título de um cristão, se eu não amar o meu semelhante, independente de quem ele seja, independente do que ele faça, independente de como ele acha. Nós não estamos aqui para matar, nós estamos aqui para trazer vida. Nós não estamos aqui para colocar no fundo do poço, nós estamos aqui para tirar do fundo do poço. Muitos estão, muitas das vezes na igreja, é para acabar com o irmão, é para destruir o irmão, para até se alegrar quando o irmão, uma irmã, alguém está passando uma luta ou está fazendo alguma coisa errada. Ao invés disso, nós temos é que orar, meu irmão. A nossa função é orar. E se precisar de nós, independente de quem seja, estender a mão. Estender a mão. E se mesmo assim essa pessoa não quiser, nós não podemos tocar. Eu já vi muitas pessoas ao longo desse ministério que nós temos falar a seguinte frase: eu sou crente, mas não sou besta. Pisou no meu pé, eu faço pior. Se eu tiver no meu direito, eu vou lá em cima. Se eu tiver que fazer, eu faço. E faz escândalo, e faz isso, e faz aquilo. E tem prazer em destruir o outro. Essa postura não é daquele que verdadeiramente está tratado pelo Espírito Santo de Deus. Essa postura não é daquele que verdadeiramente ama o Senhor, porque a Bíblia diz que nós precisamos amar ao nosso semelhante como a nós mesmos. E eu só amo a Deus se eu amar o meu próximo primeiro, porque o meu próximo, ele é aquele que cada dia testa a minha fé. Em quem eu tenho crido? O que eu estou fazendo na igreja? O que você está fazendo na igreja? O que você faz na sua célula? É muito fácil reunir. Eu sempre digo isso lá para as nossas células. Nós temos 12 células funcionando bem, né? Porque tinha um bocado lá que não estava muito funcionando bem. Eu dizia para eles: não adianta só se reunir, meu irmão. Não adianta só se reunir para comer um bolo, para fazer um lanche. A minha visão tem que ser de ganhar almas, de ganhar a minha vizinhança. E através de que eu ganho a minha vizinhança? Através de que eu ganho as almas? É através do meu testemunho. Porque aquela mulher, quando aquela viúva pobre, que acabou tudo, que o marido morreu, ela ficou só com os filhos. Quando o profeta disse para ela
pega vasilhas com os teus vizinhos. Se ela fosse um mau testemunho, ninguém emprestaria para ela vasilhas. É ou não é? Mas a Bíblia diz que ela pegou tantas vasilhas que mal ela conseguia colocar dentro da sua casa. Testemunho. Ser gentil. Às vezes o crente passa para a igreja e não cumprimenta ninguém porque está no bar, porque está na esquina, porque está na marginalidade. O meu papel e o teu papel é amar as almas, as pessoas, porque é muito fácil eu amar só quem me ama. É muito fácil eu amar somente aquele que me faz o bem, aquele que eu conheço, aquele do meu círculo de amizade. Mas o Senhor nos chama nesta noite justamente para fazer como Ele fazia, porque Ele é o nosso maior exemplo. É sentar na calçada, é tocar no caixão, que os sacerdotes não tocavam. É fazer a diferença, é estar onde o povo está, onde as almas estão, é aí onde ninguém quer ir. Jesus, Ele transformou, ele quebrou paradigmas dos religiosos. Quando ele amou aquela mulher que era impura aos olhos dos homens, que tocou na orla dos seus vestidos e foi curada, uma impura, ele falou com ela. A prostituta, ele não apedrejou. O cego na beira do caminho, ele olhou com misericórdia. É essas pessoas, o publicano que roubava, que fazia tudo errado, ele entrou e disse: hoje eu estarei dentro da tua casa. É essa a nossa missão, é essa a nossa missão de evangelizar o nosso bairro. Não adianta dizer: pastora, quero ser uma missionária, uma pastora, um pastor, seja lá o que for, para ir para a Índia, para ir não sei para onde. O teu campo é o teu bairro, é a tua cidade. E às vezes até a tua família, que não é ganha ainda. Nós temos muita missão para fazer. Nós temos muitas almas para ganhar. Essa igreja podia estar lotada hoje, mas tem muitos lugares ainda vazios. Precisamos nos esforçar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque os dias se aproximam. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que será arrebatada. A Bíblia diz que existem 7 dispensações. E nós estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. A maior oportunidade de salvação da humanidade. Onde nós temos um aliado muito forte, que é o Espírito Santo de Deus. Que nos conduz, que nos orienta, que nos fortalece, que nos dá a direção. Então, nós como igreja, não estou falando só igreja Paragominas, mas a igreja no mundo inteiro, eu, você, precisamos tomar uma posição diante daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós vamos para o 6º ponto. Versículo 16 e 17. Ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu. Aleluia. E me revestiu de forças. Para que por intermédio da pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios que ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Isso é palavra de alguém que está preso? Isso é palavra de alguém que está abandonado no fim da vida? Sentenciado? Mas é palavra de um homem de Deus que sabe para onde está indo, sabe para quem está servindo. Quando ele diz: na minha primeira defesa, ninguém estava a meu favor, ele estava se sentindo abandonado. Ninguém, ou seja, nem aqueles que ele discipulou, nem aqueles que ele ajudou, nem aqueles que ele trouxe razão de vida, nenhum.
deles estava ali para sua defesa, para dizer nada, ou pelo menos a presença fazer a diferença. Mas algo tão interessante quando ele diz assim: mas o Senhor me assistiu, mas o Senhor não me abandonou, mas o Senhor me deu força, mas o Senhor me revestiu de coragem, mas o Senhor está comigo, e isso basta. E eu sei que Ele estará comigo para sempre, porque a palavra de Deus diz que mesmo que o nosso pai ou mãe nos abandonem, Ele nunca nos abandonará. Pode aplaudir ao Rei Jesus. Ele jamais nos abandonará. Ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Penúltimo ponto, versículo 21. Nós não lemos esse, mas é só a parte A, vou ler para vocês. Apressa-te a mim antes do inverno. Chega comigo, antes do inverno. Inverno, lugar de frio. Inverno, lugar cinzento. Principalmente quando se fala inverno, nem tanto aqui no nosso Pará, mas tem dias que o nosso inverno amazônico é bem chuvoso e também fica cinzento. E também a gente quer estar debaixo da nossa coberta. Até falei esses dias, não é debaixo da nossa coberta, é debaixo do nosso pano de rede. Né? Mas a gente quer estar aquecido. O inverno é uma estação de frio. Mas o inverno não é para sempre. Porque existem as outras estações. E se hoje eu estou no inverno, amanhã estou no outono, e depois de amanhã estou no verão. Quando ele diz para Timóteo, te apressa, vem logo. Quando ele diz para Timóteo, contando a sua vida e trajetória em algumas partes, ele conta o seu abandono. Quando ele diz para Timóteo, traz a capa, traz os livros, traz a Bíblia, ele estava dizendo, traz para que eu aqueça meu coração. Quando ele diz para Timóteo, ninguém foi, mas o Senhor não me abandonou, pelo contrário, me deu força. Ele diz, ele me livrou da boca do leão. Ou seja, a minha alma, o meu corpo pode estar padecendo, mas a minha alma está em paz com o meu Deus. Quando ele fala para Timóteo, neste capítulo ponto 7, princípio 7, ele diz, apressa-te antes do inverno chegar. Porque ele sabia que estava caminhando para a morte. Ele sabia que já era o fim da sua trajetória aqui na terra. Apressa-te antes do inverno chegar. Haverá um dia que não haverá mais as igrejas. Não haverá mais o Espírito Santo sobre a terra. Não haverá mais facilidade de ler a Bíblia. E nós precisamos nos apressar para ganhar outros para Jesus. Para batizar. Qual o objetivo da tua célula? Quantas almas você pretende batizar? Qual o alvo, qual o objetivo de estar se reunindo todas as semanas? Precisamos rever algumas coisas, irmãos. Ganhar almas é o que alegra o coração de Deus. Tirar as pessoas das garras do inimigo é o que alegra o coração de Deus. Ganhar famílias que estão à beira da destruição é o que alegra o coração de Deus. Antes do inverno chegar, antes dos dias nublados, dos dias difíceis. Fechando o nosso, aqui, esse sétimo ponto, diga comigo, viva intensamente para Deus hoje. Amanhã não nos pertence. Amanhã nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco ninguém sabe. Daqui a alguns segundos ninguém sabe.
Nenhum de nós pode acrescentar um segundo sequer à nossa existência. Portanto, a hora é agora, o dia é hoje, para fazer a diferença no reino de Deus, dentro da minha casa, no meio da minha família. E o último ponto, versículo 18, eu quero ler com vocês, diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Foram as últimas palavras. Quando ele caminhava em direção, eu quero fechar aqui. Quando ele caminhava em direção no corredor da morte, onde os soldados levavam ele para execução, os soldados disseram para Paulo: quais são as suas últimas palavras, o que você quer dizer? Quem sabe pensando como eles muito ouviram, pessoas amarguradas, pessoas falando da sua situação ali, chorando ou desesperados. Mas Paulo estava sereno, Paulo estava em paz, Paulo estava com a sensação de dever cumprido. E ele disse: eu tenho sim algumas palavras para dizer. Eu combati o bom combate, eu guardei a minha carreira e guardei a minha fé, completei a minha carreira e guardei a minha fé. A Ele a honra, a glória e o poder no século dos séculos, amém, ao meu Deus, porque eu sei que Ele me levará seguro para o lugar santo, para o lugar celestial. É essa a convicção que nós temos que ter. O nosso maior objetivo na terra é ganhar almas. O nosso maior objetivo na terra e na igreja e servindo ao Senhor é chegar no céu. E para chegar no céu, eu preciso estar espiritualmente, emocionalmente tratado pelo Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Completei a carreira e guardei a fé. O 8º ponto é: a melhor maneira de terminar sua carreira é entregar ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Nós não somos nada sem Ele. O nosso maior troféu está no livro da vida. Coloque as suas 2 mãos no seu coração nesta noite. E eu quero orar por você, antes de passar a palavra. Aleluia, Deus. Honras e glórias sejam dadas a Ti. Todo louvor e toda adoração sejam dadas ao nosso Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao teu coração nesta noite. Não foram palavras somente para mexer com o teu